Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre flip-flop. Na aula passada nós falamos sobre as funções preset e clear do flip-flop JK, né? E hoje a gente vai dar continuidade vendo o flip-flop tipo D, né? O legal é que o flip-flop tipo D ele é muito parecido com o flip-flop JK. Então, se você entendeu bem o funcionamento do JK, as funções preset e clear, você não vai ter problema nenhum em entender o flip-flop tipo D, porque ele é até um pouco mais simples do que o JK. Bom, então vamos ver se você entendeu bem o conceito do flip-flop JK. A gente vai fazer uma pequena revisão do JK, mas aí o JK completo, envolvendo a função J, K, clock e também o preset e o clear. Vou fazer a correção do exercício que eu deixei para validar a sua presença e aí a gente começa a ver o flip-flop tipo D. Então, colocando aqui na sua tela, revisãozinha do flip-flop JK com preset e clear. Então, lembrando que agora, quando a gente olhar para o flip-flop JK, o que vai valer para a gente é ele com as opções preset e clear. Aquele primeiro que nós vimos sem o preset e clear, ele é um flip-flop incompleto, a gente já vai usar ele completinho com as funções de preset e clear. E aí é o seguinte, nós vimos na aula passada melhor a parte das entradas preset e clear, né? Nós vimos que existe lá o JK, onde nós temos o J, né, e o K, que são as entradas funcionais, o clock, né, que ele é ativo em borda de descida, que é o nosso CLK, e nós vimos a saída Q e Q barrado, onde nós temos essa saída Q e Q barrado, nós temos a saída em relação ao J, ao K e ao clock. E aí na aula passada nós acrescentamos duas entradas, a entrada de preset e a entrada de clear. Então PR quer dizer preset, CL quer dizer clear. E aí nós vimos que o preset, esse PR quer dizer preset, e ele força 1 na saída. Já o CL, né, que quer dizer clear, que quer dizer apagar, ele força 0 na saída. E aí eles são ativos em nível lógico 0. Então se eu quero ativar o preset para mandar 1 para a saída, porque é isso que o preset faz quando ativado, eu tenho que mandar nível lógico 0 para ele. Se eu quero ativar o clear e mandar nível lógico 0 na saída Q, então eu tenho que ativar ela mandando o quê? Também nível lógico 0. Então os dois são ativos em nível lógico 0. Bem, e aí a gente viu que dá para a gente desenhar uma tabelinha, né? Que é uma tabela, na verdade, ali só daquele pedacinho do preset e o clear. Então quando o preset é 0 e o clear é 1, eu ativei o preset, porque quem eu coloco em 0 é quem eu ativo. Então o preset em 0 força a saída para 1, é o meu preset ativado. Quando o meu clear é 0, ou seja, meu preset é 1 e o meu clear é 0, eu mantive o meu clear ativado, né? Então a minha saída vai ser 0. E quando o preset é 1 e o clear é 1, aí eu vou observar o clock. Então aí eu já entro no modo clock, é o clock quem vai mandar no meu circuito. Então a gente viu que o flip-flop, de maneira geral, JK, e aí o tipo D que nós vamos estudar hoje, o tipo T que nós vamos estudar na próxima aula, ele vai seguir essa mesma sequência de prioridade. Essa sequência de prioridade ela é definida da seguinte forma. Primeiro eu olho para o preset e para o clear. São essas duas entradas que têm a minha prioridade 1. Depois que, se eu não ativar nem o preset nem o clear, aí sim que eu vou olhar para o clock, aí o clock, se estiver na borda de subida, não acontece nada, e se ele estiver na borda de descida, eu olho para a minha terceira prioridade, que é o JK. Então a coisa no JK funciona mais ou menos assim, olha, na prioridade 1, onde a gente tem o preset e o clear, eles são ativos em nível lógico 0, o preset força 1 na saída, o clear força 0 na saída, e aí a gente vai obedecer essa tabelinha que nós acabamos de ver. Quem eu coloco em 0 é que vai ser ativado, preset em 0 força 1, clear em 0 força 0, e se eu não ativar nenhum dos dois, aí sim eu vou para segunda prioridade, que é o clock.
E aí, que é o que a gente tem chamado pelas iniciais CLK, né, ele é ativo na borda de descida, e isso a gente já está estudando em algumas aulas. Se ele está na transição de 0 para 1, ou seja, na borda de subida, ele fica do jeito que está. Se ele está na transição de 1 para 0, né, então, ou seja, se ele está na borda de descida, aí é nesse instante que eu vou observar as entradas J e K. Então essa segunda prioridade, que é o clock, ela vai ser válida para nós na hora de olhar para o JK. Eu só vou olhar para a entrada JK quando eu estiver em uma transição de 1 para 0, ou seja, numa borda de descida. E a terceira prioridade, né, que nós temos é o J e o K. Então, se o J e o K são entradas funcionais, ele vai obedecer uma tabelinha própria do JK. Se é 0 e 0 é que é anterior, se é 0 e 1 é 0, se é 1 e 0 é 1, e se é 1 e 1 é que é anterior. Então, isso é próprio das entradas J e K. Legal? Bom, e a tabela completa, né, fica dessa forma. Então, se o preset é 0 e o clear é 1, eu ativei o preset. Então, tanto faz o clock, tanto faz o J, tanto faz o K. A minha saída é 1 porque o preset foi ativado. Se o preset é 1 e o clear é 0, eu ativei o clear. Então, tanto faz o clock, tanto faz o J, tanto faz o K. A minha saída vai ser 0. Se o preset é 1 e o clear é 1, então eu vou observar o clock. E aí pode ser que ele esteja na borda de subida, né, ou pode ser que ele esteja na borda de descida. Se ele estiver na borda de subida, tanto faz o JK, minha saída aqui anterior. Se ele estiver na borda de descida, eu vou olhar para o JK. 0 e 0 aqui anterior, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 1, e 1 e 1 aqui anterior barrado. Então o que nós fizemos aqui foi pegar todas aquelas 3 sequências de prioridade e colocar isso numa tabela só, respeitando aqueles níveis hierárquicos. Pode ver que quando o preset é ativado, eu nem olho para o restante. O clock, o J e o K fica desativado. Quando o clear é ativado, eu também nem olho para o clock, nem para o J, nem para o K. Eu já tenho uma resposta definida. Na borda de subida, quando o preset é 1 e o clear é 1, eu olho para o clock. Se ele está na borda de subida, fica do jeito que está, ou seja, aqui anterior. Na borda de descida, eu tenho 1 e 1 no preset e no clear. Numa borda de descida no clock, apenas nesse momento que eu vou olhar para a minha entrada J e K. Bem, e aí a gente viu alguns exemplos, né, baseado nessa tabela verdade, e é importante a gente entender bem isso, eu reitero, porque o flip-flop tipo D ele vai manter essa mesma hierarquia de preset, de clear, de clock. Ele só não vai ter o JK, e no lugar do JK ele vai ter a entrada D. Então, se você tem alguma dúvida nessa parte aí que nós vimos, volta lá no primeiro, no vídeo anterior, né, onde eu comecei a falar sobre preset e clear, e no vídeo, não no anterior, o anterior a ele, eu falei também, comecei a falar do JK. Bom, e aí então, só para a gente ter uma ideia, né, do funcionamento, se a minha saída aqui ela for 0, né, imagina que o meu Q aqui é 0. Se eu colocar 1 no J e 0 no K, 1 no J e 0 no K, 1 no J, 0 no K, faria com que a minha saída fosse para 1. Tá? Mas eu só vou observar o JK quando eu fizer isso aqui com o clock. Ó. Imagina que o clock é 0, aí eu subo para 1, não acontece nada, porque isso é borda de subida. E borda de subida é Q anterior. Conforme a gente viu aqui, ó, borda de subida é Q anterior. Tá? E aí, somente quando eu passar de 1 para 0, nesse instante, nessa borda de descida, é que eu vou olhar para o JK, e aí eu vou ver que o J é 1 e o K é 0, e aí a minha saída vai ser 1, porque quando o J é 1 e o K é 0, né, eu tenho 1 na saída. Bom, dessa forma, né, eu estou vendo que o JK ele só vai entrar na história quando no meu clock eu tenho uma borda de descida. Agora, se eu pegar o meu clear aqui e colocar ele em 0,
e o meu preset colocar em 1, eu ativei o clear. Se eu ativei o clear, eu vou cair nessa segunda condição da tabela verdade. Ativando o clear na minha saída vai ficar em 0, independente do que o clock do J e do K mandar a minha saída ficar. Então eu vou ter a minha saída travada em 0 e ele não vai sair do 0, porque o clear tem prioridade sobre o J, o K e o clock. Assim como o preset, se for o contrário, se eu colocar aqui no meu preset nível lógico 0 e no meu clear, né, que eu vou passar o clear para 1, né? Então o preset é 0, clear em 1, eu ativei o preset. Então, se eu ativei o preset, essa saída aqui vai para 1. Né? Vamos imaginar se eu colocasse aqui no J e no K 1 e 1. 1 e 1 é que é anterior barrado. Ó. A gente cairia nessa situação aqui. Esse que é anterior barrado, toda vez que eu der uma borda de descida, ele vai trocar o estado. Né? Só que se eu fizer isso, ó, dei uma borda de descida, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o meu preset está ativado e ele tem a prioridade máxima. Então, primeiro eu vejo se o meu preset e o meu clear não estão ativados. Depois é que eu vou olhar para o clock, para o J e para o K. Então, esse é o princípio de funcionamento do JK, né, tão importante que nós vimos na aula passada. E eu deixei um exercício para a validação da sua presença. Gostaria de corrigi-lo agora. Então, eu dei aqui um gráfico e pedi para você preencher a saída Q baseado no flip-flop JK. Então, para resolver esse exercício, nós vamos colocar aqui uma tabelinha, né? Porque é baseado nessa tabela que nós vamos verificar, então, o funcionamento desse flip-flop. Aliás, reitero sempre a importância de você fazer os exercícios para você verificar se você aprendeu aquilo que foi ensinado na aula, e caso você tenha dúvidas, me contacte através do WhatsApp para que eu possa tirar as suas dúvidas. E esse exercício, então, que eu havia deixado, eu pedia para você fazer, preencher a saída do flip-flop abaixo, né, do flip-flop JK abaixo. A gente tem aqui alguns gráficos, né, e aí a ideia era que você preenchesse na saída Q. Então, vamos fazer esse exercício. Então, vou colocar aqui a tabela verdade para nos auxiliar. Então, eu tenho a primeira situação, né? Vou analisar esse primeiro instante aqui. Eu tenho o meu preset em 1 e o meu clear em 0. Bom, se eu tenho o clear em 0, né, eu estou aqui nessa segunda linha aqui, ó, eu ativei o clear. E se eu ativei o clear, eu vou mandar a minha saída para nível lógico 0. Então, durante esse tempo aqui, a minha saída vai ficar em nível lógico 0. Tá? No segundo instante, né, nesse segundo instante aqui, o meu preset que é 0, né, e o meu clear é 1. Nesse caso, eu ativei o preset, ou seja, agora eu estou nessa primeira linha. Né? Com o preset ativado, a minha saída vai ser 1. Então aqui a minha saída vai ser 1. Perceba que quando o preset ou o clear eles estão ativados, eu nem olho para o restante. Eu já resolvo meu problema ali. Fica até mais fácil quando um dos dois é igual a 0. Bom, fazendo aqui nossa terceira condição, ó. Nossa terceira condição aqui, o preset vale 1 e o clear vale 1. E nessa condição eu tenho que olhar para o clock. Olhando para o clock, né, sempre à esquerda, eu verifico que esse clock está na borda de subida. E se ele está na borda de subida, ó, clock na borda de subida, a saída fica como está. Ou seja, para mim, tanto faz o J, tanto faz o K, a minha saída ela é Q anterior. Então, se ele está em nível lógico 1, ele continua em nível lógico 1. No meu quarto tempo, meu preset vale 1, o meu clear vale 1 e vou olhar para o clock. E agora o clock está na borda de descida e é só na borda de descida que eu olho para o J e para o K. E o J vale 1, o K vale 0. Bom, J em 1, K em 0, ó, eu estou aqui nessa linha aqui, ó, J em 1, K em 0, minha saída é 1. Então aqui se eu tinha 1,
eu continuo em 1, mas por quê? Por conta do JK. Quarta, quinta linha, né, o meu preset vale 0 e o meu clear vale 1. Ativei o preset. Se eu ativei o preset, a minha saída vai para 1 e tanto faz o restante, a minha saída vai para 1. Terceiro, quarto, quinto, sexto caso, né, preset vale 1 e o clear vale 1. Vou olhar para o clock, que por sua vez está numa borda de descida. Na borda de descida, eu olho para o JK e o J vale 0 e o K vale 0. Se eu tenho 0 e 0, ó, 0 e 0, borda de subida, eu tenho Q anterior. Então, se eu tinha 1, ele continua em 1. E por último, preset em 1, clear em 0. Ó, ativei o clear, não olho para mais nada. O resto, ó, tanto faz, né? Tanto faz o clock, tanto faz o J, tanto faz o K, porque eu ativei o clear, ou seja, está aqui, ó, essa linha aqui, ó, clear ativado. Clear em 0, a minha saída vai ser 0, então aqui ele vai também cair para nível lógico 0. Legal? Então tá aí o exercício que nós fizemos para validação da sua presença, né? Então esse é o resultado aí, espero que você tenha acertado. Bem, e vamos começar então a falar agora do flip-flop tipo D, né? Quem seria o flip-flop tipo D? Então nós já vimos o RS, né, o JK, e agora a gente vê o tipo D. E o legal do tipo D é que ele é como eu falei agora há pouco, ele é um flip-flop baseado justamente no JK. Então por que ele chama flip-flop tipo D? D vem de data, e data em português, né, quer dizer dados, né? Dados em português, data está em inglês. Então é um flip-flop de dados. O flip-flop tipo D, ele é o princípio de funcionamento de uma memória. Já vai chegar depois na correspondência do flip-flop tipo D com a memória. Deixa antes eu apresentar para vocês o símbolo dele. Esse é o símbolo, tá? Então o que mudou, né? Perceba, eu continuo tendo saídas Q barrado, né? Eu continuo tendo um clock, eu continuo tendo um preset e continuo tendo um clear, tá? Então, dessa forma, né, tudo que você aprendeu, né, tudo que você aprendeu sobre Q barrado, clear, preset, clock, borda de subida, borda de descida, preset, clear ativo em 0, vale tudo para esse flip-flop. A grande diferença vai ser, ao invés na borda de descida do clock, ao invés de você olhar para a entrada JK, você vai olhar para a entrada D. E aí, né, então você tem lá preset, né, clear, clock, ele é ativo na borda de descida, ele tem lá a sua entrada D e o Q barrado. Tá? Esse aqui é o Q barrado. Então, pessoal, dessa forma, o que vai mudar justamente, o que mudou é essa entrada D em relação ao JK. E se eu disser para você que o flip-flop tipo D, então, ele é baseado no flip-flop JK. Por quê? Porque imagina o seguinte, olha, eu vou pegar aqui o flip-flop JK, tá aqui o flip-flop JK. Se eu observar aquele miolinho da tabela verdade dele, quando o seu clock está na borda de descida, né, que eu estou levando em consideração a borda de descida do clock, né, e o preset e o clear sem estar ativado. Na borda de descida a gente olha para o JK. E o JK, se o J é 0 e o K é 0, eu tenho o Q anterior. Se o J é 0 e o K é 1, eu tenho 0. Né? Se o J é 1 e o K é 0, eu tenho 1. E no caso de J1 e K em 1, eu tenho Q anterior barrado. Pois bem, então vamos imaginar que o flip-flop tipo D é como se eu pegasse a entrada D, ligasse no J e colocasse uma porta-note do J para o K. Então, se eu pegasse e fizesse essa ligação aqui, eu transformaria um flip-flop JK em um flip-flop tipo D.
tá? Esse que é o princípio do flip-flop tipo D. É colocar uma porta-note do J para o K e puxar uma entrada D a partir da entrada J. Se eu faço isso, você concorda comigo que nunca mais o meu J vai ser igual ao meu K? Por quê? Se eu jogo 0 aqui no D, vai vir 0 para o J e 1 para o K. Por quê? Esse 0 vai inverter, vai virar 1. E se eu jogo 1 no D, vai vir 1 para o J e 0 para o K. Então, o que vai acontecer? Eu não vou mais ter a condição de J igual a K, então eu tirei fora. E aí, se o J é 0, né? Aliás, se o D é 0, né? O J vai valer 0 e o K vai valer 1, como eu coloquei aqui. E quanto que vai valer a minha saída? Ora, se o J é 0 e o K vale 1, a minha saída vale 0. E é isso mesmo. Então, se o meu D, aqui seria o que eu estivesse colocando na minha entrada D, né? Se o meu D for 0, a minha saída vai ser 0. E se o meu D for 1, a minha saída vai valer 1. Tá? Então eu fiz essa representação com JK para mostrar a similaridade que existe entre o flip-flop tipo D e o flip-flop JK, mas acima de tudo, para mostrar para você que o flip-flop tipo D ele parte do flip-flop JK. Por isso que a gente vai trazer aí 80% do conceito do flip-flop JK para o flip-flop tipo D. E aí eu posso dizer que aquele miolinho, quando você tem uma borda de descida do clock, né, e o seu preset e o seu clear eles não estão ativados, e você tiver uma borda de descida no clock, ele vai mandar você olhar para o D. E como que ele vai funcionar? Se entrar 0 no D, sai 0 no Q. Se entrar 1 no D, sai 1 no Q. Ou seja, o que entra, sai. Aí você vai falar assim, então, mas se entra 0, sai 0, se entra 1, sai 1, então isso é a mesma coisa que um fio. Não. Por quê? Porque isso só vai acontecer quando eu der uma borda de descida. Porque lembra, o clock, se ele está na borda de subida, ele é Q anterior. Mas se ele está na borda de descida, aí eu vou ter o meu... vou observar a minha entrada JK, se for um JK, ou vou observar um flip-flop tipo D, se ele for um flip-flop tipo D. Legal? Bom, então, né, vamos observar melhor isso. Vamos pegar a tabela verdade do flip-flop tipo D. Então eu tenho lá preset em 0, né, clear em 1. Aqui eu vou ter 1 na saída, né? Pegando aqui essa primeira condição aqui. Ó. Preset vale 0. Acionei o preset. Por isso que a minha saída vai ser 1. Agora, clear em 0, preset em 1. Né? Minha segunda condição. Eu acionei o clear nesse caso. Né? Se eu acionei o clear, minha saída vai ser 0. Tá? Bom, e quando o preset e o clear forem iguais a 1? Aí eu vou olhar para o clock, assim como a gente fazia lá no JK. Se ele estiver na borda de subida, né, na borda de subida, tanto faz a minha entrada D, eu tenho que anterior, assim como no JK. Na borda de descida, né, a gente olhava para o JK. Agora eu vou olhar para a minha entrada D. Se entra 0, sai 0. Se entra 1, sai 1. Né? Que é esse caso aqui. Ó. Então, esse miolinho, né, que é o que mudou, isso que está em amarelo. Então, se o D é 0, sai 0. Se o D é 1, sai 1. Mas isso só vai acontecer quando? Na borda de descida. Isso diferencia do fio. Né? O fio, se coloca 0, já sai 0 na hora. Você coloca 1, já sai 1 na hora. Esse não. Se você coloca 0, ele vai sair 0 somente quando você der uma borda de descida, desde que o preset e o clear não estejam acionados. Isso é importante no caso do flip-flop tipo D, certo? Então ele é um flip-flop que o que entra sai, só que isso só vai acontecer mediante a borda de descida. Bom, analisando aqui um bom exemplo, né, a gente teria o seguinte,
se eu entro aqui, vamos imaginar que o meu preset é 1 e o meu clear é 1, ou seja, não ativei nenhum dos dois, inicialmente a minha saída é 0, eu venho aqui e coloco a minha entrada D em 1. Se o D é 1, quanto que vai valer a minha saída aqui? Vai continuar valendo 0. Ela só vai valer 1 se eu pegar e por algum motivo fizer isso aqui com o clock. Ó, der uma borda de descida. Opa, dei uma borda de descida? Legal, essa borda de descida vai fazer que é essa daqui, vai fazer com que eu olhe para a entrada D. Aí sim, se o D é 1, sai 1. É o que vai acontecer nesse caso aqui. Ó. Então aí sim que a minha saída vai ser 1. E por que a gente fala que ele é uma memória, que o flip-flop tipo D é o princípio de uma memória? Pelo seguinte, se eu pegar essa saída aqui, esse 1 ele está armazenado aqui nessa saída. Então eu posso até trocar essa entrada aqui para nível lógico 0, esse 1 não vai mudar, ele continua armazenado, assim como uma memória armazena uma informação. Agora, se eu quiser escrever esse 0 aqui, né, se eu quiser mandar esse 0 aqui para a saída, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar uma borda de descida para o clock. Aí tudo bem. Dei uma borda de descida para o clock, eu vou olhar para a entrada D. Se o D é 0, eu vou cair nessa condição de 0 no D, a minha saída vai ser 0. Aí tudo bem, aqui eu vou ter novamente nível lógico 0. Então, percebam, o flip-flop tipo D vai continuar funcionando em função do clock, né? Desde que eu não acione o preset e o clear. Porque se eu vier aqui também no preset e colocar aqui em nível lógico 0 e acionar o preset, né, que seria essa situação aqui, a minha primeira condição aqui, a minha saída sempre vai ser 1. Então, não importa o que eu faça com a minha entrada D, com o meu clock e tudo mais, a minha saída aqui sempre vai ser 1. Né? Então, eu posso até colocar o meu D em 0 e ficar dando bordas de descida, que não vai acontecer nada. Né? Por quê? Porque eu vou olhar sempre para a minha entrada de preset e clear. Se o preset estiver acionado, eu posso dar a quantidade de bordas de descida que for aqui no meu clock, que a minha saída vai ser sempre 1, porque eu ativei o preset. Então ele continua respeitando a entrada de preset. Falando um pouco mais sobre essa característica do flip-flop tipo D de ser uma memória, de ser a menor memória que nós podemos ter, seria a memória de 1 bit, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aí nesse princípio de funcionamento do flip-flop tipo D como uma memória. Então, a gente tem lá, né, aqui um exemplo, né, onde eu peguei a entrada D e puxei aqui um fio e chamei de entrada de dados. Tá? Então aqui seria a entrada de dados da minha memória. Tenho aqui a minha saída Q, a minha saída de dados. Então a ideia é que eu entre com a informação aqui na entrada de dados e armazene essa informação aqui na saída de dados. Então aqui na saída de dados a ideia é que eu tenha a minha informação armazenada. Então eu vou imaginar uma situação inicial, né, apenas inicial, onde a minha saída aqui eu tenho armazenado um nível lógico 0. Se eu quiser armazenar um bit, né, um bit 1, né, quiser armazenar um nível lógico 1, aqui eu quero guardar essa informação aqui, eu quero guardar esse 1. Né? Mas eu quero guardar onde? Aqui, onde eu estou chamando de saída de dados. Então, para armazenar essa informação, eu preciso do quê? Bom, primeiro eu preciso que o meu preset seja 1 e o meu clear seja 1. Para quê? Para que eles não estejam habilitados. Porque aí eu consigo eliminar essa parte da minha tabela, né, onde o preset está ativado e o clear está ativado. Eu não quero ativar nenhum dos dois. Né? Eu quero justamente que ele obedeça em função do clock e do D, né, que são as minhas entradas aqui. E o que eu fiz? Eu peguei aqui a minha entrada de clock, né, peguei essa entrada de clock aqui e liguei ela numa chave, onde ao acionar essa chave, eu vou conectar a minha entrada de clock no GND.
né? Eu vou conectar minha entrada de clock no nível lógico 0. Se eu não aperto essa chave, eu tenho aqui um resistor que está levantando o meu sinal, está mandando o meu sinal para nível lógico 1. Você conhece esse tipo de resistor, é o que nós temos utilizado como resistor, como ele levanta, né? Ele é um resistor de pull-up, né? Um resistorzinho de 1K que vai fazer com que o clock, com que essa entrada onde ele está conectado entenda como nível lógico 1, por isso que ele está ligado no VCC, enquanto eu não tiver acionado nenhuma vez esse botãozinho aqui. Então, se eu olhar, como a minha entrada D, ela depende da borda de descida para ir para a saída, né? A minha saída, ela depende da entrada D, né? Então, para o meu Q ser 1, eu preciso que o meu D seja 1. Mas isso só vai acontecer na borda de descida, porque se eu não tiver isso daqui, ó, se eu não tiver essa borda de descida, isso não vai se concretizar, eu não vou conseguir armazenar esse nível lógico 1. Então, imagina assim, na entrada de clock, né, no meu CLK, eu tenho a seguinte situação, vamos imaginar um gráfico. Enquanto eu não aperto essa minha chave, que eu chamei aqui de Enter, ele vai estar em nível lógico 1, né? A hora que eu for lá e acionar essa chave, ele vai passar para nível lógico 0. E aí não importa se eu vou levar 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos ou 1 milésimo de segundo. O tempo que eu levar, ele vai fazer com que ele passe de nível lógico 1 para nível lógico 0. O que vai valer nessa situação é que essa transição ela vai ser caracterizada como uma borda de descida. E essa borda de descida, ele vai justamente mandar eu olhar para a minha entrada D. E a minha entrada D ela vai ser igual a 1, logo a minha saída vai ser igual a 1. E aí eu posso dizer que aqui na minha saída de dados eu vou ter o nível lógico 1 que eu queria armazenado. Então eu precisei dar um comando de Enter, no caso seria a borda de descida para o meu clock, né, para que eu pegue o valor da entrada e mande ela para a saída. Faço o armazenamento dessa informação. E aí, como que eu sei que isso é uma memória? Porque esse 1 que eu armazenei, ele está aqui na entrada. Mas eu posso mudar esse 1 da entrada para nível lógico 0, por exemplo. Eu posso vir aqui e mudar de 1 para 0. E o que vai acontecer com essa minha informação que ela está armazenada aqui na saída? Mudei de 1 para 0. Ao mudar esse 0 aqui, ele não vai alterar esse 1 que está armazenado. Por quê? Para que eu armazene esse 0 no lugar desse 1, eu preciso novamente de uma borda de descida. E essa borda de descida ela só iria ocorrer se eu apertasse novamente essa chave push button. Então esse seria o meu botão de confirma. Olha, eu quero armazenar o que está na entrada. Aperta Enter e eu confirmo e ele acaba armazenando. Então, assim, seria uma maneira simples da gente observar o flip-flop tipo D como uma memória. Tá? Então, se a memória mais simples seria a memória de 1 bit. Aí, daqui a pouco eu já explico o que quer dizer esse negócio de memória de 1 bit. Eu tenho um outro exemplo para mostrar para vocês, mas antes a gente precisa lembrar de um circuitinho que a gente a gente viu há poucas aulas, que é o circuitinho do decodificador com o display. A gente pode pegar aqui, por exemplo, o CI47, o CI7447, né, e ligar ele num display, né, desde que esse display seja um display anodo comum. O que importa para a gente é que esse tipo de circuito, né, quando eu ligo o decodificador no display, o número binário que eu coloco nessas 4 entradas vai mostrar em decimal aqui no display. Então vamos imaginar que eu quero mostrar o número 1 aqui no display. Se eu quero mostrar o número 1, o que eu faço? Eu coloco o 1 em binário, então eu coloco aqui 0, 0, 0, 1, que é o 1 em binário, né? Ser equivalente a 1. Eu quero mostrar o número 2. Se eu quero mostrar o número 2, então eu coloco 0, 0, 1, 0. O número que eu colocar aqui vai aparecer em binário, em decimal no display. Só que à medida que eu for mudando essas entradas, né, a hora que eu tirar aqui do 1 e passar para 0,
ele já vai mostrar o 0 no meio do caminho, né? Então, eu gostaria sim de fazer uma alteração e depois que essa alteração estiver pronta, eu gostaria de armazenar essa informação. Então, à medida que eu for mexendo nas entradas, ele já vai mudando, né, à medida que eu vou tirando. Então, quando essa entrada D eu passar para 0, ele vai ter um 0, 0, 0, 0, ele mostra o 0 no display, aí eu coloco o 0, 0, 1, 0, aí sim que ele vai mostrar o 2. Eu preparei aqui um circuitinho, que é o que eu chamei de memória de 4 bits. Eu peguei o mesmo CI7447 e conectei a um display, né? Peguei a mesma parte, conectei, né? E aí é o seguinte, por que memória de 4 bits? A palavra bit, muitas vezes, ela é utilizada na informática, né? Só que esse termo bit, ele é um termo da eletrônica, é um termo da eletrônica digital, que a informática pegou emprestado aí da gente. Por quê? Porque bit quer dizer binary digit, né? Eles pegaram a letra B do binary e o IT do digit, criaram a palavra bit, né, que quer dizer um dígito binário, ou seja, o nível lógico 0 ou nível lógico 1. Bom, essa memória de 4 bits que nós temos aqui, a ideia qual que é? Para cada entrada A, B, C, D, colocar um flip-flop tipo D. Então, coloquei aí um flip-flop tipo D para cada um. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Esse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as minhas entradas, né? Então, eu tenho aqui a entrada, eu vou pegar aqui o primeiro flip-flop, né? Eu vou ligar a minha entrada, que eu vou chamar de A'. Tá? Por quê? Porque a saída desse flip-flop eu vou ligar aqui na minha entrada A. Né? Esse segundo aqui, flip-flop, eu vou chamar de B'. Né? Por quê? Porque essa saída aqui dele eu vou ligar aqui no B. Aqui, esse outro flip-flop, né? Eu vou puxar aqui e vou chamar ele de C'. Né? E C' por quê? Porque a saída dele eu vou ligar aqui na minha entrada C. E esse último eu vou chamar ele de D'. Justamente porque essa minha saída aqui eu vou ligar aqui na minha entrada D. Legal? Bom, então o que vai acontecer se eu colocar aqui um número binário no A', B', C', D'? Não vai acontecer nada. Por quê? Esse valor ele só vai para a minha saída aqui depois que eu fizer o quê? Der uma borda de descida no clock. Tá? E aí a gente vai, então, para poder acionar esse clock, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui esses clocks, né, justamente esses clocks aqui, eu vou puxar aqui desse clock aqui, e desse outro clock, eu vou conectá-los, vou juntar todos eles, né? Vou juntar aqui, ó, vou colocar um aqui, né? Depois eu vou juntar com esse, vou pular aqui, vou juntando simplesmente as entradas de clock, todas as entradas de clock. E aí, ao juntar essas entradas de clock, né, eu vou ligá-las, vou pular aqui também. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma chave, e dessa chave eu vou ligar no GND, né, como eu fiz ali com aquela memória que nós simulamos, né.
Então aqui está ligado no GND. Isso aqui é uma chave. Para quando eu apertar essa chave, eu mandar para o nível lógico 0. Agora, se eu não aperto, ele fica aberto, né? Então, para que ele não fique aberto, eu gostaria que ele ficasse com um nível lógico 1. Aqui eu vou colocar um resistor e vou ligar um resistor de pull-up, né? Que é o resistor de 1K. O resistor de pull-up ele pode ser de 1K até 10K. Né? Assim como a gente viu na teoria logo que nós começamos a estudar flip-flop. E aí eu vou ligar esse resistor no VCC. Né? Então, se eu não estiver acionando a chave, o que vai acontecer? Ele vai estar conectado ao VCC. A hora que eu apertar a chave, eu mando para o GND. Então vamos imaginar o seguinte: eu quero mostrar o 0 no display. Então eu vou colocar aqui, ó, 0 no A, vou colocar 0 no A, vou colocar o 0 em binário, né, que é 0, 0, 0, 0. Então o 0 no B, 0 no C e 0 no D. Eu não sei o que está aparecendo no display, tá? Mas a hora que eu coloco 0, 0, 0, 0, não vai aparecer esse número, não vai aparecer o número 0 no display. Por quê? Porque esse 0 aqui, ele vai estar parado, esses números, né? Eles vão estar parados todos, né? Eles vão estar parados aqui nas entradas. Eu vou ter 0 aqui, né? 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Tá? Ele só vai sair aqui na saída Q quando eu der uma borda de descida, porque lembra, ele só olha para a entrada D quando eu dou uma borda de descida. E da onde vai vir a nossa borda de descida? Justamente aqui da nossa chave do clock. Né? Lembra que, imaginando aqui um determinado clock, né? Um gráfico do nosso clock, se eu não aperto a chave, ele está em nível lógico 1. A hora que eu aperto a chave, ele vai para nível lógico 0. E isso vai justamente caracterizar uma borda de descida. Né? E aí não importa se vai ficar pouco tempo ou não, a hora que eu solto, tiro o dedo da chave, ele volta para 1, e isso é borda de subida, que não acontece nada, é que é anterior. Então, a hora que eu aperto essa chave, eu vou dar justamente a borda de descida para esse flip-flop, né? Para esse clock, para esse clock, para esse clock e para esse clock. Então todos ao mesmo tempo vão fazer o quê? Vão pegar a informação da entrada e vão jogar aqui para a saída. Então eu vou ter 0, 0, 0 e 0. E essa informação ela vai ficar armazenada aqui na saída e ela vai ficar armazenada até que eu faça o quê? Coloque um outro número na minha entrada A', B', C', e aí eu posso mudar esse número. Por exemplo, eu vou mudar esse número radicalmente. Eu vou colocar aqui, eu vou trocar esse número da entrada, vou trocar pelo número 7. Então, nesse instante está mostrando o 0. Beleza, agora eu vou trocar pelo 7, então eu vou colocar aqui... deixa eu apagar então. Aqui ele ao invés de colocar o 0, eu vou colocar o 1. Né? Porque o 7 em binário é 0, 1, 1, 1. Tá? O 7 em binário é 0, 1, 1, 1. Esse aqui é o 7 em binário. Eu quero mostrar esse 7 no display. Então eu vou colocar aqui 0, 1, 1 e 1. Esses números eles vão aqui para a entrada D, porque é um fio que está ligado, né, neles. E aqui ele vem para 1 e aqui ele vem para 1. Então, quando eu mudei de 0 para 1, de 0 para 7, o 0 vai continuar no display. Por que ele vai continuar no display e não vai atualizar? Porque ele só vai atualizar quando eu der uma borda de descida. Então, para esse 0 aqui, aqui, por exemplo, para esse 1 vir aqui para essa saída, né? Para esse 1 vir aqui para essa saída, para esse 1 vir aqui para essa saída, ele depende do quê? Da borda de descida. Então ele precisa novamente que eu aperte a chave
E aí sim, a hora que eu apertar a chave, ele vai deixar de ser 0 no display e vai passar a ser o 7. Por que ele vai passar a ser o 7? Porque nessa borda de descida, aí ele vai atualizar. Aqui tudo bem, já é 0, continua 0, mas esse 1 vem para o lugar desse 0. Né? Aqui eu vou passar a ter 1. Esse 1 vem para o lugar desse 0, vou passar a ter 1 também. Né? E esse 1 vem para o lugar desse 0 e eu vou passar a ter 1. E ele vai ficar armazenado até que eu escreva uma outra coisa aqui nessa entrada, né? Preciso escrever uma outra coisa aqui e apertar a chave para que ele atualize. Fora isso, essa informação fica armazenada no meu display. No caso, o meu display num potencializado por 4 bits. Né? Por que 4 bits? Porque são 4 números binários que vão ficar armazenados nessa saída Q de cada flip-flop. Então tá aí uma aplicação prática do flip-flop tipo D, mostrando para você realmente que o flip-flop tipo D ele funciona muito bem como uma memória. Tá? Aqui eu peguei 4 flip-flops para fazer uma memória de 4 bits, mas um flip-flop ele já é suficientemente uma memória de 1 bit. E aqui o circuito já arrumadinho para você ter uma melhor visualização. Então, nossa pequena memória de 4 bits mostrando os números binários do A', B', C' e D' no display. Né? Coloca o número binário e ele vai mostrar no display o número decimal. Bom, vamos dar uma olhadinha agora como que ficaria a parte gráfica, né? Como que a gente poderia fazer o flip-flop tipo D no gráfico. Se você entendeu bem como se faz com o flip-flop JK, tipo D fica até mais simples, né? Porque nós não vamos ter aí o caso de ter que olhar para o J e para o K. Eu olho para o D, simplesmente se o D é 0 a saída vale 0, se o D é 1 a saída vale 1, mas isso somente na borda de descida e somente quando isso é importante, ó, que eu marquei aqui, o preset precisa ser 1, né, e o clear precisa ser 1 para que eu possa a partir daí olhar para o clock, né, só aí que eu vou olhar para o clock e se ele estiver na borda de descida que eu vou olhar para a entrada D. Vamos ver como que vai ficar aqui, ó. Vou analisar o primeiro instante, o preset vale 1 e o clear vale 0. Ó. Ativei o clear, então nem olho para os demais. Né? A nossa segunda linha aqui, clear ativado, a minha saída vai ser 0. Então eu venho aqui e coloco 0 aqui na minha saída. Depois, o preset vale 0 e o clear vale 1. Ativei o preset, né? Minha primeira linha aqui. Se eu ativei o preset, minha saída vai ser 1. Então aqui ele vai para nível lógico 1. No terceiro instante, o preset vale 1 e o clear vale 1. Caí nessa condição aqui que eu coloquei em vermelhinho. E agora eu vou olhar para o clock que está subindo. Ó. O clock justamente nesse momento está subindo. Clock subindo, tanto faz o D, a saída é Q anterior. Se eu tinha 1, eu continuo com 1. Próximo, preset em 1, que seria a quarta, né? Preset em 1, clear em 1. Vou olhar para o clock que está descendo. Se está descendo, olho para o D vale 1. Então, é nesse momento que eu olho para o D. Então, só agora que eu olhei para o D, porque eu tive uma borda de descida e nessa borda de descida o preset e o clear não estavam ativados. E aí ele mandou a minha saída ir para nível lógico 1. Na verdade, continuar em nível lógico 1. No quinto, eu tenho aqui o meu preset em 0 e meu clear em 1. Meu preset está ativado. Se o preset foi ativado, caio novamente aqui na minha primeira linha, preset em 0, minha saída aqui vai ser 1, porque o preset força 1 na saída. Então a saída vai para 1. Aqui eu tenho preset em 1, clear em 1, na sexta, no meu sexto tempo. Vou olhar para o clock, meu clock tem borda de descida. Se tem borda de descida, eu olho para o D. Se o D é 0, a minha saída vai ser 0.
né? Então, se o D é 0, a minha saída vai ser 0. Deixa eu arrumar aqui essa entrada D. Então, ele vai ser nível lógico 0. Beleza, então tá aí, essas são as minhas combinações e a última linha, né? A sétima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima linha, preset em 1, clear em 0, ativei o clear, ó. Clear em 0, clear ativado, saída sai 0, né? Clear apaga, então a saída vai ser 0, já estava em 0, ele continua então em nível lógico 0. Tá aí um exemplo para você. E, né, deixo também um exercício para validação da sua presença para você preencher aí a saída Q neste gráfico, para ver se você entendeu bem aí o funcionamento, a função do flip-flop tipo D. Legal? Bom, se você tiver alguma dúvida nessa aula, volta, né, ou também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal? Esse foi o flip-flop tipo D. Próxima aula veremos o último flip-flop, que é o flip-flop tipo T, o flip-flop tipo T que vai dar origem aos contadores, mas aí eu não vou falar mais sobre isso não, você aguarda a próxima aula, faça os seus exercícios, revise as suas aulas, faça as suas anotações e bons estudos!